Olá, olá galera, boa noite, boa sexta-feira, tudo bem com vocês? Temos uma convidada ilustre hoje, Karen Rodrigues, ex-atleta de seleção brasileira, ex-jogadora de vôlei, Wesley, Thiago, Biamini, tudo bom, gente? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live com a queridíssima Karen Rodrigues. Ela já tá chegando aqui. Só um instantinho. Seja, Olá, boa noite. vou tirar até o som aqui que eu coloquei, que é o Sul-Americano de Clubes, sem homenagem. É um prazer enorme tê-la conosco. Uma das grandes jogadoras do Brasil, jogadora versátil, que jogava tanto pela ponta, que jogava tanto pelo meio, quanto pela saída, atacava dos três, atacava de onde recebesse bola, a Karen Rodrigues estava lá para resolver. Jogou em grandes clubes brasileiros, fora do Brasil também. Tem boas marcas aí para passar e boas referências para tanto para as gerações anteriores quanto para as novas gerações. A gente cria essa base como Memória Vôlei para a gente poder fomentar a memória do brasileiro em relação a todos os jogadores que fizeram parte do nosso esporte tão querido e que merecem ser muito valorizados. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Quinho. Obrigada a todo mundo que está chegando aí. Já vi o Tiago, né? Que ele não perde Thiago, uma. é maravilhoso. Sabe tudo. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez falar sobre esse esporte que eu tanto amo. Obrigada pelos elogios, né? Se tem uma coisa que me ensinaram foi atacar, então não tinha jeito, eu tinha que aprender a atacar, não aprendi a passar. Mas eu tive que aprender a atacar. E hoje eu vejo esses vídeos aí, esses jogos, eu falo, meu Deus, como é que eu conseguia fazer essas coisas, né? Que eu não consigo entender como é que a gente fazia isso. E era o jogo todo, Mas é né? muito, é verdade, muito ataque, muito salto. Aí hoje o corpo paga por isso, né? Dói joelho, dói coluna, dói tudo. Faz parte, né? São ossos do ofício, né? Marquinhos Kubiak, Fabrício. Sim. Conta pra gente, Karen. Você passou por vários clubes. Tem clubes que ficaram eu digo que com a sua cara, né? Mas a gente gostaria de saber como foi o seu começo. Como você começou, se foi. Você já queria o vôlei, se foi referência de alguém, se você já gostava, já acompanhava. Conta um pouquinho pra gente. Então, Quinho, eu comecei no Clube de Regatas Tietê, mas eu jogava vôlei no colégio, né? Eu sempre estudei em colégio estadual, colégio público, e eu adorava, era uma das poucas que adorava fazer aula de educação física, que hoje é tão menosprezada, né? Eu adorava aula de educação física, adorava jogar bola, queimada, vôlei, futebol, que os professores dessem eu jogava. Até que uma professora de educação física, infelizmente não vou me lembrar o nome dela, eu já era grandona, né, acima da altura dos adolescentes da minha idade, e ela Sim. falou, poxa, você é tão alta, gosta tanto de esporte, por que você não vai fazer um teste num clube para jogar vôlei, uma coisa assim. Eu gostava do vôlei já, mas não tinha uma preferência pelo vôlei, mas eu já gostava. E aí eu era sócia do Clube de Regatas Tietê. Fui me informar para ver como é que funcionava a peneira, teste, que se chamava antigamente, né, o teste, que É, dia que era, como é que era. E aí no dia do teste eu fui. E claro, passei porque eu era enorme. quando te As viram, meninas eram todas baixinhas, as meninas eram baixinhas, muito mais habilidosas do que eu, sabiam jogar muito melhor do que eu, só que eram pequenininhas. Então, claro, passaram algumas pequenininhas também, mas eu e mais umas duas, três pirulonas que não sabia nem andar ao mesmo tempo e segurar a bola, acabamos ficando também porque a gente era grande. E foi assim que eu comecei, lá no Clube de Regatas Tietê, com
com 13 para 14 anos, mais ou menos, eu tinha. Meu primeiro técnico foi o Edgar, que era da categoria Mirim na época, e logo o Américo já no infanto e juvenil também. Comecei lá no Clube de Regatas Tietê. O legal é que a galera da sua, mais ou menos da sua faixa etária, você, Fernanda, Leila, que é 70, 71, Ângela, Hum. vocês normalmente começaram na mesma idade, porque vocês estavam ali escolhendo o esporte. Então, de 13 até 15 anos, normalmente com as pessoas que eu conversei, elas começaram todas nessa idade. E depois, elas foram se profissionalizando e ali decidiram. Aí dali, qual foi o seu primeiro clube que você viu e falou assim, nossa, isso aqui está virando uma coisa séria? Porque vocês saíam daquele vôlei, finalzinho do vôlei que era o vôlei amador, já era o vôlei profissional. Era o vôlei que as empresas chegavam com patrocínio, com verba, era um vôlei diferente daquele vôlei que o comecinho, em meados da década de 80, ainda sentiam o amadorismo para o profissional. É, dessa geração, que foi a mesma que a minha, que eu me lembro, acho que só a Andréia Marras que começou bem antes que todo mundo. A maioria foi nessa idade, como você mesmo disse, mas a Andréia Marras foi, ela é da mesma geração que eu, 71. A Andréia começou com 8, 9 anos de idade, assim, Como levantava, né? com 15 anos ela já estava cansada de jogar vôlei, então ela começou bem cedo. E de clube, olha, eu acho que já foi o primeiro clube que eu fui quando eu saí do Tietê, que foi a Pirelli. Porque a Sim, Pirelli já tinha uma baita estrutura, tanto no feminino quanto no masculino. O isso. masculino era um timaço, tinha o William, Renan, Montanaro. Quando eu fui para lá juvenil, era esse timão, a Mauri, se não me engano, era quase a seleção Sim, brasileira inteira, né? E o feminino não era tão forte, mas era uma equipe de tradição. A Pirelli era um clube muito forte, muito respeitado e sempre estava entre os tops assim daquela época. Então, na Pirelli, para mim, já foi o meu primeiro clube profissional. Eu era juvenil, jogava juvenil e completava o time do adulto. Eu e mais 4 juvenis, que era a Gisele, Florentino, levantadora. a a levantadora Josiane Entendi. Grunewald, tinha a Maiana e a Marisa Bianchi, que também era levantadora. Nós Sim. 4 completávamos o juvenil, o adulto, desculpa, da Pirelli. Então, para mim, Pirelli foi o que me marcou, porque se você sair do Clube de Regatas Tietê, né, que era simplesmente um clube, não tinha time na divisão especial, não jogava a Liga Nacional, que chamava na época, não era Superliga, era Liga Nacional, Liga Nacional. eram segunda, terceira colocação, assim, a nossa equipe era categoria. Já passar para uma equipe grande, meu Deus, para mim foi um sonho. Foi um sonho, e claro, depois vieram todos os outros. Logo em seguida, depois da Pirelli, foi o Colgate, Colgate São Caetano. Foi no ano, eu fui para a Pirelli, depois no ano seguinte já terminou a equipe da Pirelli, foi aquele plano Collor que veio, Foi, né? aquela confusão, acabaram A 6, Dia 7 equipes na acabou minha também. época. Super Gás Brás, um monte de equipes, Atlantic Tour, várias equipes terminaram e a Pirelli foi uma delas. Uma Eu me pena. lembro que eu fui para a Espanha naquele ano, eu, fui jogar no time, Torno como é Barbeira. que chamava? É, tá vendo? Vocês sabem mais que eu. Joguei nesse time e logo quando eu voltei para a seleção juvenil, foi a primeira convocação que eu tive com o Zé Roberto, aquela geração 7-1, eu já fui para o Colgate São Caetano. E aí começou toda aquela história que vocês já conhecem. E é tão bonito de ver, esse Sul-Americano de Clubes, eu adoro, tenho um carinho especial por ver, porque vocês eram um time que tinha, assim, na época, a estrela na Moser, com as outras jogadoras que iriam brilhar também, porque eu tinha Patrícia Coco, a Fofão começando a levantar, que a Fofão era atacante do Pão de Açúcar que estava Sim. indo levantar, a Mariana, que era uma jogadora promissora da época, tinha Ana Paula Popó, tinha Kerly. Ó, a Então, Kerly.
E vocês Quem mais que a pegaram gente tinha ali? A Fátima, era Fátima, uma negra alta. A Fátima jogava nesse time. A Ana Maria Volpone também estava nesse time. como Maria passaram. Alice, Isso. Maria Alice. Ana Meu, era Richa. um time. E, Na e, Colgate? assim, antes, quando o primeiro ano da Fofão que ela veio para ser reserva da Ana Richa. Depois ela assumiu o Ah, titular. pois é. Aí Foi um time bem legal, esse time da Colgate também. era maravilhoso de ver jogar, assim, porque era uma ajudando a outra, e assim, vocês conseguiam se superar. Na final do Sul-Americano de Clubes, que vocês pegaram o time do Laco de Fiore, era a seleção, que tinha Leila, Fernanda, Ana Sim. Flávia, Silene, Ilma, Ilma. Paula, tipo, era metade da É. seleção. Nesse primeiro set do jogo, da final, vocês dão 15-0 nelas. Acho que é o único 15-0 da história do Sul-Americano de Clubes, é esse aí, no primeiro set, acredita? E Nem me depois, lembrava disso, Kim. aí ó, salvei para você esse jogo. Depois eu vou te passar lá na nuvem que eu te falei. Tá, obrigada. Vai ser Nada. uma Prazer. lembrança boa. E depois veio o time, que é a sua cara, que a gente fala que encaixa. Depois você foi jogar no Leite, que eu acho que o Leite está para Karen como Karen está para o Leite, Nestlé Leite Moça, porque nunca vi você jogar num time que fosse tão a sua cara. É, ali você jogou, se eu não me engano, no primeiro ano, era você, Karen Kemmer, Paula Waitschoff, Ana Moser, era um timaço também. Conta pra gente um Ana pouco do Paula. começo. Como é que foi isso, esse boom? O Leites, sem dúvida, é a minha cara e de mais algumas que ficaram durante todo o tempo ali. A Denise jogou as 6 temporadas, a Ricarda, a Josi, eu acho que ficou quase todas as temporadas também. Então, muita gente que passou por ali ficou com a cara do Leites, né? Que era Leite Moça, depois virou Leite. Nestlé Moça e depois Leites Nestlé, né? Isso. A ida pro Leeds foi assim surpreendente, porque era um timaço, como você mesmo disse, só tinha estrelas. E eu estava chegando para completar ali, eu não era titular na época e ajudei bastante no Campeonato Paulista, mas na Liga Nacional jogavam as mais conhecidas, as melhores, sem dúvida nenhuma. Nesse meio tempo, no primeiro ano, surgiu uma oportunidade de eu ir para o Japão, só durante a Liga Nacional. Foi de 94 a 95. Então, naquela liga, não ia ter espaço para mim no time do Leite Moça, então, que era esse nome antigamente, porque tinham muitas estrelas. Era praticamente a seleção brasileira, mais duas americanas e mais um monte de gente boa no banco. Eu ia ficar sem jogar. E surgiu uma oportunidade de jogar no Japão, Toyobo? no time da Oyobo, exatamente. Fui com a Silvana, na época também, depois ela jogou no Leeds. E aí eu abracei. Falei, bom, eu vou ficar aqui, vou ser reserva da reserva, vou para o Japão. Era uma proposta financeira muito boa na época, não dava para recusar. Eu fui e fiquei esses 6 meses lá. E quando você joga o tempo todo, ainda mais fora do Brasil, a responsabilidade é muito grande, o amadurecimento é muito grande, porque você é cobrado o tempo todo, tem que ter resultado e tudo isso. E ali eu acho que eu assumi a responsabilidade que eu tinha, não é? Todo mundo fala, tu voltou do Japão melhor. Não é que eu voltei melhor, eu joguei o tempo todo. E quando você está em quadra, é óbvio que você fica mais experiente. Então, quando eu voltei para o Leeds depois do Japão, eu era uma jogadora bem mais madura, tinha participado de competições importantes, tinha assumido responsabilidades muito grandes. Então, eu voltei com outra postura. E aí eu Sim. conquistei o meu lugar no Leeds Nestlé na época, titular absoluta, e de lá eu não saí mais, né? Daí foi só para cima, seleção e todos os outros times. Mas sem dúvida o Leeds é a minha paixão por tudo, pelo grupo que a gente formou ali, que era um grupo vencedor.
entrava uma, saía outra, o time continuava com o mesmo potencial, assim, eram todas muito boas. Era um time muito amigo, né? Nós somos amigas até hoje. Agora, com essa pandemia, que tiveram aquelas lives, nós resgatamos muita gente, fizemos um grupo no WhatsApp, É ótimo. bendita internet nessa hora, e relembrando o aniversário uma da outra, todo mundo feliz. É um grupo que eu tenho assim muito orgulho e muito amor por todas as jogadoras que passaram ali, que são minhas grandes amigas até hoje. Sem dúvida, o Leite é a minha cara. O que vale ressaltar, teve o ano que foi o Leite 95, 96, que vocês fizeram as finais. Ele fala que aquele ano ali foi. Não consigo tirar aquele ano da cabeça. Foi. A Ana Moser se machucou, a Simone assumiu a condição de titular, aí você e a Ana Paula assumiram a responsabilidade da bola dos 3 metros. Vocês atacavam muitas bolas dos 3 metros, mas é que engraçado, foi o ano que vocês terminaram a competição invictas. Foram 26 jogos sem perder um jogo sequer. Na época até falaram que vocês entraram para o Guinness Book, não sei se você lembra, e tudo dava certo. O impressionante é que assim, vocês tinham Josiane, Mariângela, Tati. Quando uma peça não funcionava, parece que automaticamente, quando trocava, a pessoa que estava no banco, ela vinha com um volume diferente, ela compensava. Como vocês faziam isso? Porque assim, eu falo que é o grupo, né? Mas como era trabalhado isso com vocês? Como é que era o dia a dia, o treinamento do Leite, cara? A gente treinava muito. A gente treinava muito. Naquela época não eram os treinos como hoje, não que hoje não se treine muito. É um tipo diferente, né? Porque o jogo durava 3, 4 horas. Hoje o jogo é mais rápido. Então você treinava muito mais de quantidade, não de qualidade. Muitas vezes era diferente. Uhum. E esse que você está falando que esse ano foi invicta, eu me lembro que nós entramos uma vez para um jogo, eu não lembro se foi contra a Recra, nós perdemos um set para alguém, não vou me lembrar, pode ser que seja o time de Ribeirão. Nós perdemos um set, o campeonato inteiro. Levamos um esporro do Feitosa, porque a gente perdeu esse set. Teve reunião, teve bate-boca, teve uma coisa arada, porque era inadmissível, nosso time era muito bom, como você mesmo falou. Entrava uma, saía outra com características diferentes e conseguia manter o mesmo padrão a equipe toda. Mas isso era com muito treino, com muita confiança. O Sérgio tinha a equipe na mão, tinha o respeito e a confiança de todo mundo. E as jogadoras tinham muita qualidade, né? O time todo tinha muita qualidade técnica. Hoje em dia o voleibol é mais força, na minha opinião. Na nossa Sim. época era mais técnica, era muita qualidade. Então isso ajudava bastante, a gente jogava muito fácil. Às vezes o Sérgio não precisava nem fazer nada, uma olhava para a cara da outra, né? A Fernanda comandando ali, uma olhava para a cara da outra, a gente não precisava combinar a bola. Eu lembro que eu olhava para a Fernanda, ela fazia assim com a cabeça, eu já sabia qual era a jogada. Eu, a que estava no fundo, a que estava na ponta, sem ela fazer sinais muitas vezes. Então era tudo muito sincronizado, porque a gente treinava, porque a gente se entendia e porque as jogadoras todas tinham muita qualidade. Então o trabalho acabava sendo fácil até para quem comandava, né? Era muito Isso é fácil. verdade. E ali você jogou com muitas estrangeiras. Você jogou com a Tara Cross, você jogou com a Danielle Scott, Kim Beverly Olden, as irmãs que eram meios de rede, Suzane Lamy, Suzane Lame. aí teve Paula Waitchaf, Karen Kemmer. De todas essas aí, qual que você destaca? Seja pela habilidade, seja pela obra do conjunto, que você olhou, sei lá, que Sem, a gente olha para sem uma vida dúvida, e fala, meu Deus do céu, a jogadora tal desequilibra, não né? preciso nem pensar para te responder isso. Sem dúvida foi a Tara Cross. Tara Cross, né? Uma porque se tornou minha irmã preta, né? Que a gente fala. Ela falava que eu era irmã branca e eu falava que ela era minha irmã preta. Nós ficamos muito amigas
Mas o principal porque ela tinha uma qualidade absurda. Era uma jogadora muito completa, fazia tudo muito bem. Ela passava, ela tinha uma visão de defesa impressionante. Eu falava, me ensina a defender, me ensina a defender. E ela falava, me ensina a bloquear. O bloqueio era o pior fundamento dela. E ainda assim ela bloqueava bem. Mas de todos os fundamentos, para mim, o piorzinho era o bloqueio. Mas ela era muito técnica, o americano é muito disciplinado, né? O Então time que ela ela era muito jogou. técnica e muito craque. Sem dúvida, de todas que eu joguei, ela foi a melhor. Tem um E rapaz que era perguntou. divertida, Era era divertida? gente boa, muito divertida, muito, muito. Teve um rapaz que perguntou aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Arnaldo Antônio. Eu Karen, eu acho que eu já até sei a resposta, mas eu vou falar, vou deixar você responder. Você fazia faculdade de Direito durante essa época do Leites ou só depois que deixou de jogar vôlei? Eu cheguei a fazer um ano de direito quando eu estava na que time que era? Eu acho que na Colgate, não, na Colgate eu estava fazendo educação física. Foi Ah, quando eu estava onde? isso, né? Não foi no Rexona, Eu não? cheguei. Não, não, eu estava em São Paulo. Eu cheguei a fazer um ano de direito. É porque assim, eu me formei em educação física muito cedo, né? Eu entrei na Sim. faculdade com 16 anos, com 20 eu estava formada. Caramba. Eu acho que eu fiz quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, eu cheguei a fazer um ano de direito na São Judas. Só que impossível, já faltava muito, já viajava muito. Mas a faculdade completa mesmo eu fiz aqui em Brusque, Santa Catarina, me formei em 2013. Uhum. O Thiago agora, vou perguntar porque o Thiago ficou chateado que eu fiz a pergunta do menino e não fiz a dele. Na live que a gente fez com a Denise, ela falou que a temporada posterior ao fim do Leite foi esquisita e muito triste. Para você foi assim também? É porque foi o último ano, né, Thiago? Foi o ano da Helena Tchebuk, na da Leila, foi o 98, 99, se não me engano. Que vocês fizeram as Foi quartas de muito final contra o Rexona, não foi? isso, exatamente. Foi esquisita a temporada que veio depois, porque aquele grupo se separou, aquela família se espalhou. Então perdeu um pouco a identidade, né? A Denise foi, não sei se foi o ano do Vasco, eu fui para o Rexona, a Tara também foi para o Rexona comigo, umas foram para o Flamengo, outras para o Minas. Então separou todo mundo. Era muito triste a gente jogar contra. E aquela disputa de terceiro e quarto que a gente jogou no último ano, a gente estava chorando antes de acabar o jogo, não pelo resultado do jogo, porque a gente sabia que a equipe ia acabar ali, que a gente não ia estar mais junto, que aquela família ia se desmanchar e que a gente não ia mais se ver todo dia, comer cachorro quente junto, tomar fantaúva e dar risada, sabe? E ensinar português, a outra ensinar inglês. Então foi muito triste, claro que a próxima temporada, o começo foi bem esquisito, tu botar 6 anos a camisa de uma equipe e de repente botar de outra, eu olhava aquela camisa verde do Rexona, eu não me sentia Rexona, sabe? Demorei para Sim. acostumar. Mas claro que depois o Bernardinho pau na gente, e aí você sentia a Rexona, né? Mas realmente foi Engraçado. estranho para ela, foi estranho para todo mundo. Eu achava lindo você, assim, quando eu vi você e a Tara no. A Denise, eu vi que ela sentiu muito quando ela foi pro BCN, porque eu acho que o BCN era muito o adversário de Ah, vocês. Vecine. Ela não se sentia, assim, para ela estava traindo a equipe que ela amava. É, É, A outra botou aqui, pergunta para ela do cachorro quente aqui de Jundiaí, Júlio Tedesco. Todos falam desse cachorro meu, quente. era fantástico. A gente saía do treino, ia eu, Luiz Omar, que era o assistente do Sérgio, a Denise, a Tara, tinha o Luiz Fernando, que era o preparador físico. A gente comia um cachorro quente, era um uma barraquinha, não me lembro mais se era um trailer ou se era uma barraquinha. E era todo mundo magrinho, treinava um monte, suava um monte, podia Super comer magro. quantos cachorro quente quisesse, né? E a gente comia cachorro quente com Fanta uva. Era incrível, era muito bom. Ia lá, a gente ria, a gente sentava no meio-fio, assim, sentava na calçada mesmo, não tinha mesinha, nada disso, sentava no meio-fio, comia 3 cachorro.
Boa noite, E era Bernan. magra. E era Ah, magra, era bem gostoso mesmo. nesse intervalo, a gente falou de clubes, mas eu vou dar uma volta, porque nesse intervalo você estava junto com a seleção brasileira. E a gente costuma dizer, né, que você era uma reserva direta da Ana Flávia, porque assim, eu dizia que era uma reserva de luxo. Quando era qualquer coisa, a Karen entrava já efetivamente no lugar da Ana Flávia. Ela já vinha com aqueles problemas de ombro. E eu lembro que em 96 você jogou assim muito. Você e a Denise jogaram muito bem em 96, fizeram uma liga nacional excelente, tanto que a Denise ficou conhecida como Animal. Ela nem sabia disso, eu contei para ela, ela ficou chocada. Expliquei que era alusão ao Edmundo. E assim, você ficou em todas as listas da convocação. Você estava esperando ir para a Olimpíada? Porque ele levou no lugar de meio, que a Sandra ainda acho que fazia meio, mas acho que ela foi mais na função de passe, E, ela não ia muito fazer a frente, não é muito rodar a rede. O que você achou? Você se preparou para a Olimpíada? Como é que foi para você? eu tinha esperança? Todo mundo tem, né? Eu acho que todo atleta treina para isso e visa isso. Mas eu sabia que tinha muita gente boa na minha frente ainda. Eu estava aparecendo naquele momento, estava conquistando o meu espaço ainda. Possivelmente, eu acreditava em ter uma oportunidade. Talvez não chegar até os finalmente, como a Denise foi cortada ali no finalzinho, no último corte. Eu tinha essa esperança até então de ir para essa Olimpíada também. Mas eu acho que realmente, como você falou, foi uma opção na época do Bernardo, não tinha o líbero, né? O líbero foi depois da Olimpíada, foi no Grand Prix que a gente começou a testar o líbero. Então, Verdade. era uma equipe que precisava de passe, as meios eram as passadoras, a Ana Paula, a Ana Flávia passavam muito, jogavam passando, Quase que a quadra toda. e eu jogava na saída ainda naquela época, não era passadora. Então, sem dúvida, isso deve ter pesado na época. Mas não tenho mágoa nem nada disso, meu momento veio mais tarde. E ali no clube eu já tinha mostrado minha condição, né, minha capacidade. E você fez temporadas maravilhosas, porque o Grand Prix você jogou super bem. Aí tinha o World Super Challenge. Eu lembro que vocês ficaram cansadas também, porque era o World Super Challenge, BCV Cup. Era muita competição que vocês tinham para poder estar ali, né? Naquele alto rendimento. E automaticamente você apareceu nas outras competições e ficou com as remanescentes daquela equipe. Aí eu lembro que vocês jogaram, não disputaram o Grand Prix em 97, mas disputaram o Grand Prix 98 e era um Grand Prix diferente porque algumas jogadoras não era cansadas, jogadoras que não tiravam, acho que até férias da seleção, porque elas chegavam lá tão cedo, como o caso da Fernanda, da Ana Mose. Aí vocês foram e vocês assim ganharam tanto de Cuba quanto da Rússia e trouxeram assim uma medalha que eu acho que era inédita para aquele grupo. Como é que foi a sensação, cara? Conta pra gente um pouquinho do Grand Prix, que a Virna fala desse Grand Prix com muito carinho. Ai, foi ótimo, né? Esse Grand Prix foi ótimo. Queria dar um beijo para a Verinha, que apareceu ali. A Vera é mãe da Pedro, Fabizinha, Aline Frazão. mãe da Fabizinha. E, sem dúvida, esse Grand Prix é a menina dos olhos de todas nós, daquela geração. Porque foi onde ocorreu a transição, né? A Fofão na Fernanda, eu na Ana Flávia, a Raquel na Ana Moser, a Virna se destacou mais ainda, a Leila também, e a Ana Paula, que já era craque. Então, era um time que ninguém acreditava, ninguém botava fé. Sim. Nós perdemos os 3 primeiros jogos do primeiro final de semana do Grand Prix, então, assim, era praticamente impossível chegar nos playoffs finais. E o Bernardo reuniu a gente, muito chateado, e ele falou, eu lembro que ele falou assim, vocês confiam em mim? Vocês acreditam em mim? Todo mundo chorando, desolado, porque a gente sabia que não tinha mais chance. Vocês confiam em mim? E aí todo mundo confiava, o grupo todo confiava nele. Ele falou, então assim, nós vamos ganhar esse campeonato. A gente vai treinar muito, vai ter muito trabalho, vocês vão querer me bater, vão me xingar, mas se vocês confiarem em mim, então nós vamos ganhar. E foi o que a gente fez. A gente treinou muito, muito. A gente treinava no estacionamento do aeroporto, no estacionamento dos hotéis, entre uma viagem e outra.
não tinha folga para passear, a gente não pôde passear nem um dia, nem meio período, a gente treinou muito. E nós ganhamos todos os jogos dos outros 3, 4 finais de semana. Todos os jogos. Assim, ninguém acreditava, porque perder 3 jogos no final de semana praticamente está fora. Então, sem dúvida, foi muito bom, porque era um grupo desacreditado e nós demos a volta por cima, jogamos muito bem. Fofão arrebentou, eu arrebentei, a Raquel arrebentou, e as 3 que já arrebentavam também, foram super bem. A Então, Raquel sem fez dúvida, destaque também. Esse Grand Prix foi inesquecível. E o Ganhar de segundo Cuba MVP da sempre é Leila. uma delícia. Hã? E o segundo MVP da Leila, que ela foi em 96 e ela foi MVP em 98. Exatamente. Foi sensacional. E foi tudo lindo. E quando chegou no Mundial, eu digo que o Mundial é. Eu acho que o Mundial. A Vera Alvim, ela falou: manda um beijão para a Karen, eu gosto muito dela. Você foi demais, ela tá falando. Vocês foram para o Mundial, e aí o Mundial, as principais jogadoras da época, né, voltaram. E assim, eu digo que o Mundial tudo estava indo assim, super bem, porque era um jogo atrás do outro. Teve Holanda, teve República Dominicana. Foi um jogo atrás do outro que vocês fizeram, jogaram muito bem. E mais uma vez, na semifinal. Só que eu acho que ali já era uma outra visão, sabe? Já teve um momento que você já substituiu a Ana Flávia, o jogo estava bom, até o segundo set vocês ganharam até com uma certa facilidade e a Mireia entrou. E o que que você, ali na semifinal, você acha que a força física delas já estava um pouco mais acima, porque em 96 vocês se prepararam tanto, 96, 98, você acha que a força física estava um pouco parelha. 98 eu senti uma disparidade, como se elas tivessem dado uma melhorada, né, no rendimento da força que elas já tinham, e parece que as brasileiras estavam, na verdade, cansadas fisicamente. Que aquele Mundial, na minha visão, eu acho Uhum. que nós perdemos o conjunto ali do grupo. Sim, Porque, como você mesmo disse, a gente estava num crescente muito grande, a equipe estava redondinha, a gente tinha acabado de ganhar o Grand Prix, o time estava certinho, estava a cara do Bernardo, sabe? Ele trabalhou muito por aquele time também, nós trabalhamos muito. Então estava muito redondinho. E aí, de repente, teve uma mudança de 3 peças na equipe, né? Voltaram, as meninas voltaram, a Ana Flávia, a Ana Moser e a Fernanda. sim. Não que elas não tivessem qualidade, de forma nenhuma, são, meu Deus, craques. Só que não se encaixavam mais naquele grupo naquele momento, entende? Então Entendo. eu acho que a mudança estrutural foi a nossa principal derrota. Tanto que o Bernardo até falou isso no final. Né? Eu perdi esse Mundial, eu perdi a chance. Claro que não, nós perdemos todos juntos. Mas eu acho que essa mudança da estrutura deu uma balada, assim, deu uma brochada, sabe? Eu, Raquel, Fofão, a gente deu super bem voltar para o banco, como você falou, eu entrava o tempo todo, porque a Bila, a Ana Flávia, estava com o braço muito machucado, então ela não tinha potência de ataque. Ela bloqueava, ela passava, mas já existia o líbero naquela época, então ela acabava ficando um pouco sem função, a atacante de meio, tinha que rodar a bola, tinha que atacar. Então, para mim, não foi nem a evolução física das outras. Eu acho que o nosso conjunto foi muito abalado pela mudança de estrutura. Sim. Até porque E o Mundial é um campeonato que a gente não tinha, é o único campeonato que o Brasil não tem título. até Então, todo hoje. mundo queria um título mundial, até hoje, exatamente. Então, era a última oportunidade dessas jogadoras, por conta da idade das lesões, né? A Ana também estava bem machucada. E eu acho que foi 1 minuto de tentado dar essa silêncio. oportunidade, A sua, mas a não, sua amiga não deu aí, muito certo. Denise entrou. Denise, eu tive que falar porque a Denise nunca entra. Ela entrou, a Denise, ó. Oi, Dede, querida! Tem um Tava de momento aniversário histórico. 2 dias Eu atrás. mandei mensagem para ela, fiz uma mensagem bonita. Tava de aniversário, Dê, minha amiga. E Então, eu lembro da competição, porque eu não vejo a semifinal. Eu tenho DVD, eu acho que eu vi 2 vezes só, não consigo ver. Aí aquela seleção uhum. saiu assim, cair, passou. E depois, no outro ano, o que aconteceu? Ficaram as remanescentes, que era você, a Virna, a Lília, a Fofão, e mesclou.
e tinha aquela galera nova chegando, Elisângela, Érica, André Teixeira, Renata Lúcia, Carol, Valeuska. E a galera, eu lembro que a galera criticou bem na época. Assim, o jornal caiu de pau, o pessoal falou que a seleção não ia conseguir mais nada. E vocês chegaram no Pan-Americano e assim, vocês calaram a boca de todo mundo, que vocês assim, jogar. Aquilo ali foi jogar na raça, no coração. Foi tão lindo de se ver. E como que cada uma se doou para poder estar ali. Conta pra gente, Foi porque mais um eu acho que é desafio, muito né? especial, né? É mais um título especial, sem dúvida nenhuma. Foi a revelação de Érica e Elisângela, né? Super jovens, mas com muito potencial, com muita qualidade técnica, força física que as duas tinham, era incrível. Mas foi aquela coisa de querer provar que a gente era capaz, mais uma vez, porque ninguém acreditava. Tínhamos ido muito mal no Mundial, só que hoje a gente sabia que o grupo era bom, o grupo era bom. E nós vencemos ali na raça mesmo, na força de vontade, porque se você olhasse o time de Cuba do outro lado, tecnicamente, meu Deus, né? Carbajal Fernando, não, a Torres, Fernandes, a Torres, a Bel, a Costa, o que jogava aquela mulher, né? Que corredor dela, sacava aquela desgraçada, aquela Costa, que depois na Olimpíada matou a gente ali na Olimpíada de Sydney. verdade. A Agüero, aquela Né? Costa, quer dizer, o time era fantástico, mas a nossa superação, a nossa união, o grupo se fechou de novo, mais uma vez, confiou de novo, mais uma vez, e motivado, né? Motivado, sem dúvida nenhuma. A motivação superou tudo. Foi E foi um ano muito, muito. maravilhoso. E foi um ano maravilhoso, porque vocês foram para o Grand Exatamente. Prix também. Do Grand Prix vocês foram vice-campeões. Vocês só perderam para a Rússia. Vocês fizeram um jogão contra a Cuba na fase final e elas estavam rindo, debochando, sambando. E vocês ganharam dela. Sim, Lembra? a E gente olhava elas no banco sambando, dava uma raiva, e a gente falava, nós não vamos perder para essas cubanas, nem pensar, nem a pau. Foi muito bom, foi muito bom. E depois no Grand Prix também, o time da Rússia, meu Deus, olha aí, tô vendo na televisão, esse aqui Sokolova, vai que ser o jogava melhor essa jogo que eu mulher. aposto. Para mim, ela era a melhor do mundo na época, melhor até que as cubanas. A Sokolova era a mais completa, na minha opinião, Uma obra dessa do conjunto, geração aí. com Ela certeza. era fantástica. Esse time da Rússia era tudo bom, porque tinha a Titianko, que virava aquela China, que cada hora ela encurtava mais, a Uhum. Artamanova, Godina, era um time assim incrível de se ver jogar, né? A força física delas era muito grande e eu acho que não tinha assim, elas estavam mais ou menos parelhas com as cubanas, só que eu acho que elas tinham mais altura, o alcance eu acho que era quase o mesmo, e as cubanas aguentavam mais a partida, assim, se tivesse que ficar mais tempo jogando, as cubanas tiravam Uhum. isso. Para você, Era bem. qual foi o jogo assim, destaca para mim, vou falar assim, um jogo que você fala assim, olha, foi um jogo difícil demais e assim, um jogo que tenha sido inesquecível para você. Um jogo difícil e inesquecível, deixa eu ver. Meu, inesquecível tem alguns, é difícil até Né? de, de rotular. Eu acho que inesquecível na seleção, sem dúvida, foi a final do Grand Prix de 98, inesquecível, por Sim. toda essa superação que eu já falei. E Hum. deixa eu ver se tem. Ah, tem tantos Esse aqui, jogos ó, esse aqui inesquecíveis. para mim seu é Hã? memorável. Esse seu aqui para mim é memorável. O Grand Prix 2001, você jogou de oposta contra a Rússia e o Brasil estava quase 2 anos sem ganhar da Rússia. Aí você jogou de Meu oposta, você fez quase 30 pontos nesse jogo. Era você, Fernanda Duval, Fofão, Telão, Exato. Valeuska, Marco Aurélio me Érica. botou de saída. Eu falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu não jogo na saída e joguei bem. É verdade, eu nem me lembrava disso. Mais de 4 mil visualizações no YouTube esse jogo aqui, quando a gente falou. Por causa de você e da Duval. Todo mundo queria ver esse jogo.
Eu acho que um outro jogo que me marcou muito foi um jogo de Rexona e Leite Nestlé. Eu jogava no Leite ainda. Nós perdemos esse jogo, 3-2. Foi a final da Liga, Superliga. Que ano foi aquilo? 97, 98. 98, isso. Aí. Esse jogo foi 3-2 que eu fiz 36 pontos. E ficou muito tempo como a Mesmo maior perdendo. recordista da Superliga, não foi? É, exatamente. Porque até poucos anos atrás, não, eu falava, gente, mas como assim, né? Essas meninas não vão passar esse negócio. Então, esse Quebrou. jogo, para mim, foi Foi inesquecível. inesquecível. Inesquecível, Eu vou sem também dizer dúvida. para você, acho que o Grand Prix 96, aquele que vocês jogaram, que só tinha Fofão na reserva, que foi a final de 96, que gente Aham. suspensa, gente com dor na coluna, e jogou você, a Ana Flávia, Adeval. a Fernanda. Nossa, assim, porque eu falei, gente, se alguém se machucar, se alguém quebrar o dedão do pé, acabou. Não dá para jogar. E vocês, assim, ganharam na raça na final da Rússia. Foi um chororô, porque, assim, estava todo mundo com aquilo engasgado, sabe? Foi lindo, foi lindo. Aham. Assim. Todo mundo se abraçando, É, chorando. esse jogo foi legal. Esse jogo foi legal porque muitas ali vieram engasgadas da Olimpíada. Eu não estava com essa sensação, né? Mas eu estava com a sensação de, meu Deus, minha primeira oportunidade, assim, assumindo a responsabilidade. Então foi bom, mas não foi o inesquecível para mim, porque o momento era Era dela, diferente. Foram entendi. esses aí que eu te falei, na seleção no Rexone Leite. E conta pra gente, a gente falou de seleção, que eu vou tentando fazer uma ordem cronológica. E nesse mesmo período, você estava no Rexona, você foi pro Rexona, quer dizer, já estava treinando com o Bernardo há anos na seleção e foi pro Rexona. Como é que foi essa experiência? Porque, assim, na verdade, você reencontrou jogadoras que você já jogava, como Fernanda, tinha a Val, que virou sua parceira de meio de rede, a Érica, a Elisângela, era um formato, eu acho que diferente de jogar, porque as bolas estavam ficando mais velozes, eu acho, né? Bem Mas mais. que time que jogava certinho, que time que, assim, se uma não tivesse boa num dia, a outra compensava, a outra sacava, a outra bloqueava e tudo dava certo naquele time do Rexona. Vocês fizeram a O time final. era bom. O time era muito bom. Todos os times do Bernardo são sempre muito bons, né? Porque ele Sim, trabalha muito, ele treina muito todo mundo, tecnicamente, taticamente. Então, dificilmente um time do Bernardo, por mais que não tenha nenhuma estrela, nenhuma qualidade individual, vai ter um conjunto sempre muito bem formado. E aquele time, jogar com a Fernanda não precisa nem falar, né? É que nem Takuzap em todas as partidas de truco, assim. Jogar com a Fernanda é muito fácil, é muito bom, tá com o Coringa sempre. sim. A Tara também nem se fala, que era craque. A Valeuska ainda nem era titular naquela época, era a Popó, a outra meia. Era eu e a Popó, se não me engano, nesse time do Rexona. Então, Então, claro que foi estranho no começo, como eu te disse, vestir uma camisa diferente depois de tanto tempo, mas eu estava com amigas, eu estava do lado do meu marido, que era o Fiapo na época, eu estava em casa, eu estava bem, estava tranquila. E aí, treinar com o Bernardo, tudo rende, ou por bem ou por mal, não tem jeito. Né? Então, foi muito bom, porque o grupo tinha essa maturidade da Fernanda, tinha a jovialidade da Érica e da Elisângela, tinha a constância, a regularidade da Tara, da própria Popó. Então, era um time bem misturado nas suas características e que o Bernardo sabe muito bem somar tudo isso e fazer um conjunto vencedor. E juntando tudo isso, aí vem 2000, eu falo que esse era o ano que assim, a gente acompanhava tudo, né? Tava sempre lá, na televisão, gravando o jogo, pegando, vendo, e eu acredito também que tenha sido um ano bastante desgastante, porque foi um ano que vocês foram para as Olimpíadas de Sydney, né? Mas aí antes tiveram o Grand Prix, foi super desgastante. Eu lembro que, não sei se foi uma temporada, uma semana a Virna passou mal, outra semana era a Érica com ombro, aí eu não lembro se foi você também ou se foi a Janina, mas eu sei que assim, vocês chegaram à semifinal contra a Rússia, aí a Rússia, na minha opinião, ali naquele momento, a Cuba e Rússia, eles estavam mais ou menos no mesmo patamar e o Brasil estava ali brigando. Quem deixasse o Brasil passar, o Brasil ia passar.
mas eu sempre achei que o jogo de Cuba casava melhor com o jogo do Brasil. E vocês ganharam da China na disputa do bronze do Grand Prix, e elas fizeram a final. E como foi a preparação para a Olimpíada, Karen? Como é que vocês se prepararam? Você pode contar um pouquinho pra gente? Bom, mais uma vez com muito trabalho, né? Como eu já disse. Não tem como, né? Ninguém que a oportunidade de nós ganharmos uma medalha de ouro era naquele momento, né? A Sim, Olimpíada de 96, ganhamos medalha e tudo, mas 2000, como você mesmo disse, Rússia e Brasil e Cuba, com os três times com características muito diferentes, mas os três com muita condição de levar aquela medalha. com Podia ser o certeza. momento de qualquer um. Cuba já tinha duas medalhas olímpicas, né? Rússia nunca chegava, sempre empacava, sempre ficava segundo ou terceiro, né? E o Sim, Brasil crescendo, com uma qualidade de jogo, velocidade, combinações que ninguém dava conta. Para a Rússia e para Cuba, aquilo era muito difícil, né? A gente fazia between, desmico, as chutadas eram rápidas, China eram rápidas, era um jogo diferente que podia surpreender. Então a gente treinou muito. Mais uma vez, assistia vídeo, estudava jogo, não tinha folga, treinava de manhã, treinava de tarde, fisioterapia. Foi tudo com muito cuidado, muito pensado para chegar lá no final. A gente não podia ficar passeando na Vila Olímpica. O Bernardo não deixou quase. Só fomos em 3 ou 4 no desfile de abertura, ainda assim contrariados, né? O Bernardo não queria que eu fosse, porque eu tinha problemas no joelho. Mas, porra, era a minha primeira vez, era a minha. Talvez fosse a última, não sei. Eu já estava com 29, 30 anos. Eu queria muito ver. Eu estava bem fisicamente, estava tudo certo e eu acabei indo. é um Mas sonho. assim, a gente não saía, não fazia nada, nada, nada. Era do refeitório para o quarto, do quarto para a quadra, da quadra para o vídeo. A gente se preparou muito. E aí, chegar naquela posição, naquela passagem de 3 jogadoras na rede, tomar 7 pontos de saque na mesma rotação, era desesperador. Eu estava falando, deixa eu passar, eu já estava desesperada, assim, me deixa passar, né, para ver se mudava alguma coisa e tirava uma, entrava outra, saía, e a gente não conseguia sair daquela posição com a costa sacando. Foram 2 sets na mesma posição, porque o jogo estava igual, o jogo estava igual o tempo todo. E aí, aqueles 7 pontos que transformaram o nosso sonho de uma medalha de ouro, que eu tinha certeza que a gente poderia ter ganho. Foi frustrante, mas ao mesmo tempo foi delicioso, porque depois a gente ganhou uma medalha olímpica. E eu acho que ter uma medalha olímpica é o sonho de todo atleta. Né? Não Você tem tem preço. 10 mil atletas, não interessa se ela é. Claro que seria muito melhor se fosse de ouro, mas se ela é de ouro, de prata ou de bronze, você tem uma daquelas que 10 mil pessoas estavam ali tentando, sabe? Então, a minha medalha eu guardo com muito carinho. É, sinto porque a gente quase foi, mas se não foi é porque não era o momento. Não era o momento. E aí depois veio aquela geração brilhantemente ganhou ali 2 Olimpíadas, que foi uma geração que eu participei, né? Que a gente tomou porrada pra caramba, mas que era um time que todo mundo sabia que dali uns 4, 5 anos ia arrebentar, porque as meninas tinham 17 anos, Fabizona, Sheilinha, Fabizinha, estavam chegando naquele momento cruas, Foi 2002, novas. não foi? 2002, o Mundial. As jogadoras saíram, saiu Elisângela, todas saíram. Você ficou, aí veio Valesquinha, aí tinha a Luciana Adorno, Paula Pequeno, Soninha, Arlene, a Fabi foi de líbero, a, E a Marcele, a Fabi Berto foi também. A Marcele até ganhou a melhor levantadora do Mundial. E no vocês Mundial. foram muito guerreiras, porque assim, vocês pegaram uma China, fez uma combinação para encontrar com vocês nas quartas de final, achando que seria mais fácil. Jogou com o regulamento, né? A China jogou com o regulamento, perdeu Sim, para a Grécia, que era um time horrível, um time horrível. E elas todo perderam de 3-0 para a Grécia. Foi tudo armado. e eu Mas o lembro nosso time não tinha a qualidade que tinha a geração anterior. Eram meninas sim, muito jovens.
eram muito jovens, mas todos inexperientes. Então a gente sabia que o resultado não viria naquele momento. Só que brasileiro não sabe esperar, né? Brasileiro não consegue. Brasileiro tem que ganhar sempre, porque senão não interessa. O sacrifício todo que se faz para preparar um atleta durante anos, se não for campeão, não vale de nada, infelizmente. Mas Verdade. nós estávamos muito tranquilos quanto a isso. Só que o Brasil não entende e teve que ter aquela mudança. Aí o Marco Aurélio acabou saindo, entrou o Zé, trouxe as mais antigas e não deu resultado. Né? Na Olimpíada lá Disco 24 a de 19. 2004, não deu resultado porque não tinha merecimento, na minha opinião. Sabe, Kim? Eu sou até meio bocuda para falar isso, não tinha merecimento. Porque o grupo estava se renovando, faz parte, tem que ter a renovação, em algum momento o nível vai cair, isso é no Sim. masculino, isso é no feminino, é no vôlei, no futebol, no basquete, mas é um trabalho de anos, né? Tu não forma um atleta em um campeonato, não tem como, é muito difícil. Sim. E as meninas provaram ali a qualidade que elas tinham alguns anos depois, já mais maduras, mais experientes, Rodar, timaço, né? São craques, são craques. craques. Eternizaram na história. Aí eu vou perguntar porque aquela geração que foi em 2004, você acha que eles poderiam ter te chamado, ter te convocado, porque você fez parte, você, na verdade, segurou o grupo mais jovem, né? Você foi como capitã de 2002 porque você era mais experiente daquele grupo, né? Você fez a transição e na outra parte, né? Quando, quer dizer, o outro grupo voltou, aí você foi dispensada. De repente, você acha que poderia ter rolado, pô, vem treinar com a gente, vamos ver como é que tá o condicionamento, vamos ver se você aguenta mais uma Olimpíada. O que que você achou, cara? Olha, sinceramente, eu acho que eu tinha plenas condições físicas e técnicas de estar naquela Olimpíada. Não tenho a menor dúvida disso, porque haviam jogadoras lá da mesma idade que eu e mais velhas. Né? A Fofão é mais velha que eu, a Fernanda é mais velha que eu, a Virna é da mesma idade. Mas eu sei que o negócio ali foi político, não foi técnico nem tático. Foi exatamente Uhum. por eu ter ficado, eu ter segurado a onda. Eu, né, podia discordar de algumas posturas, de alguns métodos do Marco Aurélio, mas ele era o técnico no momento e eu queria ir para mais uma Olimpíada. Então, pô, eu sabia jogar, eu sabia treinar, algumas coisas entravam por aqui, saíam por aqui, mas eu respeitava porque eu queria estar na Olimpíada, e o grupo era aquele, eu queria estar. Então, eu acho que foi mais por eu não ter abandonado, como as meninas fizeram, que eu não fui convocada novamente, não por condições técnicas. Eu, sinceramente, vejo dessa forma. Posso estar errada, posso estar viajando, É o me seu achando, mas direito. não é isso. É o seu Eu direito. acho que foi porque eu assumi a briga e fiquei, sabe? Não abandonei. E a seleção, se fosse com aquele time de 2000, que foi o time do bronze, ganhar, na minha opinião, tá? Minha concepção, ganharia aquele Mundial muito fácil. Eu acho assim, ganharia muito fácil, assim, porque a Itália não fez força nenhuma para ganhar aquele Mundial, nem era, nem na norma que você sabe, nem era aquele timão para levar. O Brasil tinha um time muito melhor. E eu lembro que quando, assim, Sim, pouco antes do Mundial, eu estava assim, muito ansioso. Eu falei, o Brasil vai acontecer, não sei o quê. Começou, eu falei, gente, e agora? Aí eu já olhava para as outras seleções, aí a Itália tem os únicos títulos que o Brasil não tem, que é a Copa do Mundo e o Mundial. É o que falta pra gente. exatamente, Agora eu exatamente. vou falar de uma competição que é muito querida por todo mundo. Na Hum. Superliga 2000, 2001, você jogava no Minas, com a Fofão, com a Pirvi, é um time muito querido, com a Ângela Moraes, Luciana Adorno também estava lá, Cissa. E eu lembro que vocês aterrorizavam as outras equipes, porque aquele time com o William jogava muito, muito, assim, era bonito de se ver jogar. Duval. E eu lembro que quando vocês foram fazer as finais contra o Flamengo, a gente, assim, esses eu assisti lá. Nossa, mas a gente quase morria do coração. E quando foi para aquele outro jogo, eu falei assim, gente, o jogo é lá no Grajaú, a gente quase não conseguiu entrar, foi uma confusão, a gente lá fora, e na hora que entra, empurra, falta luz, volta jogo. E assim,
Foi 3-0, mas assim, eu falo pra galera, eu tenho jogo, eu falo, gente, foi um 3-0 assim, parecia 3-2. A bola, uma atacava, dava defesa, uma se jogava, rolava no banco, voltava, uma bloqueava, gritava, e no final o Flamengo ganhou. Mas assim, e foi legal daquele ano, porque eram vários times que estavam com problemas de pagamentos e as jogadoras estavam ali, dando a força para estar na Superliga. Eu gosto daquela Superliga porque eu acho que ela foi super nivelada. E você acha que faltou alguma coisa ali para o MRV? Eu era muito certo que o MRV, eu tinha esse medo do MRV, que eu achava que ele ia tirar o Flamengo. E vocês fizeram assim dois jogos brilhantes contra elas, e eu lembro que aquele último jogo, eu acho que faltou um pouco, porque eu acho que a PIV acabou ficando muito sobrecarregada naquele jogo final. E também, assim, a torcida foi eu acho, um fator muito determinante ali dentro. Esse jogo eu quero esquecer, né, da minha Ai, carreira. Essa temporada de Minas eu gostaria de esquecer, mas foi muito bom, como você disse. A gente tinha um timaço. Aquele time que o MRV montou era para ser campeão, sem dúvida nenhuma. O time era para ser campeão. Mas, para mim, Karen, pessoalmente, foi uma temporada muito ruim. Uma temporada psicologicamente muito ruim. Eu não me acertei. A equipe não se acertou tanto quanto deveria. A gente teve alguns problemas. Tanto que esse jogo, a gente foi para o banco, eu, a Pirve, a Kerly, e também, né, enfim, não quero entrar em detalhes, mas eu acho que a não, gente tinha muita condição de ser campeã, respeitando o Flamengo, que era um timaço, respeitando o Vasco, que era outro timaço, mas o nosso conjunto deveria ser melhor pelas peças que tinham no momento. sim. E não foi, né? E não foi. Mostrou qualidade a competição toda, só que nós tivemos alguns problemas internos ali que acabaram refletindo no desempenho da equipe, e foi justo nesse momento dos playoffs ali, da semifinal contra o Flamengo. Mas vocês ficaram com Uma bronze, pena. você ficou entre as maiores pontuadoras daquela competição, daquele ano. E Sim. aí depois vocês se transferiram, se não me engano, foi para o campus. Foi o campus? Depois do Minas, depois do Minas, Universidade acho que de foi Espanha. ou eu fui para a Espanha, Foi para ou a eu fui Espanha. para a Espanha antes do campus. Eu fui para a Universidade Espanha, de exatamente. Burgos. Aí depois Cantu Isso. Las Palmas. Aham. Aí Aí eu voltei depois, para campus. aí voltou para campus. Isso mesmo. Isso Me diz uma mesmo. coisa, aí falei de Las Palmas e falei de Cantu, eu lembrei que eu tenho alguns jogos do espanhol de alguns anos. E tem os jogos que eu vejo a Tati, aí a Tati está jogando com a Carvajal, está jogando com a Reglabel. Tem muita brasileira, Andréa Marra jogou lá também, nessa época. Sim. Tem alguma jogadora assim, algumas gringas que a gente conhece que você tenha jogado? Amiga querida, Denise. Gente, deixa eu ver. Nessa época lá, bom, tinham as cubanas jogavam, né? É, Agüero jogava lá. O meu time de Burgos não, mas de Cantur era só gringa. Era só gringa. Tinha acho que 4 espanholas e as outras 8 era iugoslava, russa, tcheca, que na época ainda era a República Tcheca, a República Eslovena, uma coisa assim, não sei. Eram 8, eram 8 estrangeiras. E mas o nosso time, a mais famosa, eu acho que era uma romena. Ai, meu Deus, como é que era o nome dela? Eu sou péssima para nome, Kim, desculpa. esquenta não, sem problema. Acontece. Do meu time, a romena era muito boa. Ela era muito Sim. boa. Mas foi um campeonato bem legal. Assim, Burgos, eu estava com a Tati, eu morava com a Tati, Piauí, e a nossa equipe era uma equipe razoável, não era a melhor, mas também não era a pior. Nós tínhamos uma levantadora francesa que não sabia jogar muito bola rápida, e a gente, como é que faz se não souber levantar a bola rápida? A gente teve E muita como? dificuldade.
Eu e a Tati, a gente teve muita dificuldade. Eu ainda mais, porque apesar de parecer lenta, a minha bola era rápida. Minha bola era bem Sim, rápida. bem Então, rápido. ela tinha um pouco de dificuldade para levantar. Não foi um ano muito bom, mas foi uma temporada legal, assim. E depois no Cantur também. A gente tinha esse grupo de estrangeiras, era muito divertido, a gente se jogava fácil, o time era bom, era bem legal. Cara, Mas tu tem rapidinho. jogo desse campeonato. Eu tenho jogo. Tá em 13 segundos para acabar. A gente foi falando e não reparei no tempo. Eu vou zerar isso aqui e Sim, começa outro rapidinho. Pode ser? Não demora tá, muito, não. pode Tá ser, bom? pode Perdão. ser. Já volto.